Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do PodTech. Hoje nós temos um espaço especial dedicado às startups. Nós acreditamos no potencial que startups têm para a transformação da inovação e tecnologia no nosso país. É isso, Eulália? Exatamente, engenheira Vita. Muito obrigada. Mais uma vez, uma edição do nosso PodTech. Temos aqui o nosso convidado que vai abordar um pouquinho sobre a sua startup. Temos visto que vem crescendo cada vez mais as soluções que essas startups acabam por apresentar ou por trazer para a nossa sociedade. Então, não podíamos ficar de fora disso. E como o nosso podcast acaba por abranger vários temas voltados às tecnologias, então o nosso convidado vai falar um pouquinho sobre si, antes mesmo de começarmos a abordar aquilo que é a sua startup. E desculpa, Eulália, eu por acaso queria falar também que as nossas edições não serão apenas para recebermos aqui especialistas, mas também para promover as startups. Exatamente. Porque é realmente muito importante. Nós hoje vemos as startups a serem promovidas somente em eventos, portanto, esse espaço também será para isto. Exatamente. Não só startups, mas aqueles que são projetos inovadores, projetos voltados àquilo que são as áreas de tecnologias, porque o objetivo é entrarmos cada vez mais nesse mundo e, claro, darmos o nosso contributo voltado ao mundo da tecnologia. Denilson, estás calmo, né? Estou assim, obrigado. E muito obrigada já agora por teres aceito o nosso convite de cá estar. E acredito que o pessoal que está a nos acompanhar quer saber um pouquinho sobre ti, né? Antes de começar propriamente a abordar aquilo que a vossa startup faz. Quem é o Denilson? Um pouquinho daquilo que é a tua vivência, como decidiu entrar para o mundo das tecnologias. Queremos todo mundo saber, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, engenheiras. É uma honra, né? Um prazer estar aqui e abordar sobre esse tema e falar um pouco da minha startup e também sobre mim, né? Eu sou o Denilson Bento, né? Atualmente técnico médio de eletrônica e telecomunicações pelo Instituto ITEL e empreendedor, né? O founder e CEO da startup Cantos, né? Okay. A minha paixão pela tecnologia já posso dizer que já veio desde muito cedo, desde muito pequeno, né? Sempre tive uma paixão imensa pela tecnologia e quando tive a oportunidade de começar a colocar a mão na massa, conforme a gente diz, foi um momento maravilhoso. Já desenvolvi vários projetos, muito antes da startup, já desenvolvi alguns projetos. Quando comecei a ver o mundo maravilhoso da tecnologia, foi algo incrível. Tanto que um dos meus projetos, né, que foi a Guiomei, foi o início da minha jornada como expositor e nesse mundo que hoje eu me encontro, né? Então, Denilson Bento, falar que é um Denilson Bento é uma história, se dissesse, bastante grande, mas é isso que eu posso dizer sobre Denilson Bento. Boa. Uma dúvida, Denilson. Falou aqui que já faz vários projetos e falou aqui que terminou recentemente no ITEL, mas só fez a formação no ITEL ou vai fazendo também formações em vários outros lugares, vários outros centros, a fim de aprimorar aquilo que são os seus conhecimentos? Já que de certeza que temos também jovens a acompanhar aquilo que é o nosso podcast, acabarias por dar algumas dicas para esses jovens também poderem seguir o mesmo caminho? Ou formações, centro? Como é que tu propriamente consegues buscar esses conhecimentos? Sim, conforme eu disse, eu terminei o ITEL. Mas atualmente eu busco também outros conhecimentos, né? Atualmente procuro ver formações online, nesse caso, certificações. É um bom método para começar, né? Facilita muito porque atualmente temos quase tudo na internet. Temas como marketing, gestão de projetos, sobre programação e muito mais. Temos isso tudo disponível na internet. Então, para quem não tem como, ou em questões financeiras ou questões de tempo, frequentar um centro de formação, tem esta solução também, que é certificações via online, fazer esses cursos e tudo mais. E eu aconselho também as pessoas que estão a criar startups, tantas pessoas que vão desenvolver projetos tecnológicos, a terem esse hábito de buscar mais conhecimento, porque
quando nós falamos de startups, desculpa já entrar nesse tema, né? Quando nós falamos de startups, há muita coisa envolvida. Principalmente eu no início comecei, ok, vou criar minha startup. Ok, let's go, vamos a isso. Mas depois comecei a aprender que existe muita coisa envolvida aí e que eu tinha que ter conhecimento. E posso dizer, graças a Deus, isso aconteceu bem depois de eu terminar o meu estágio na Angola Cable, que foi um estágio em que eu passei por diversas áreas que me ajudaram, ou seja, já haviam me dado a base necessária para que quando eu entrasse nesse mundo dos negócios, das startups, encontrasse, por exemplo, eu encontrei vendas, encontrei marketing, encontrei gestão de projeto. Eram áreas que eu já havia visto ou já passei por elas na Angola Cable, então não foi uma surpresa, tipo, meu Deus, o que é gestão de projeto? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço ali? Não, já tinha bases. Então só tive que ir buscar mais conhecimento, aprendendo com quem já sabe e vendo outras pessoas que já fizeram o que eu quero fazer ou que já têm um negócio meio estável e aprender com essas pessoas. Então é sempre bom buscar o conhecimento. Para as pessoas que querem criar startup, já têm uma startup, é sempre bom, não limitem-se só com o conhecimento que já têm, vão à busca de mais conhecimento. Boa. Danielson, um jovem exemplar na Engenharia Vita. Exatamente. E como é que foi a tua experiência no ITEL? Foi, de facto, também que contribuiu de alguma forma para desenvolver essas ideias voltadas à criação da sua startup e dos projetos tecnológicos? Para o caso dos projetos tecnológicos, sim. O ITEL teve muito impacto nisso, porque no ITEL, principalmente no curso que eu terminei, que eu frequentei, neste caso, que é o Eletrônica e Telecomunicações, era um curso que desde a 11ª classe já estávamos a botar a mão na massa, se assim posso dizer, né? Já estávamos a fazer alguns projetos básicos, até que chegamos na 12ª, que eram uns projetos mais pesados, mais programação. Mais complexos. Sim, mais complexos, certo. E temos a 13ª que influenciou, que eu disse, o meu projeto, a Guiomei, que é um dispositivo de assistência para pessoas com deficiência visual, um óculos inteligente. A Engenharia Vita já teve o prazer de experimentar e ver como funciona. Experimentar. Claro. É interessante. Sim, aquilo foi o início, conforme eu disse, o início da minha jornada como expositor. Nós desenvolvemos esse projeto com o objetivo, ajudar pessoas com deficiência visual. O projeto foi um espetáculo, posso assim dizer. A instituição gostou do projeto e nos deu a oportunidade de participar em várias feiras. A primeira feira que eu participei foi no Angotic 2024. Depois fui para a FitWish. Depois participei no FET, Fórum Tecnologia e Educação, Feira de Jovens Empreendedores e Inovação. E, por fim, no FitTel de 2024 também participei. Então, foi o projeto Guiomei, foi o início da minha jornada como expositor. O que veio surgir depois da startup, posso dizer que o ITEL talvez não teve muito impacto nisso, mas principalmente o que teve impacto foi o CodePoint. O CodePoint foi um concurso que lançaram para startups que tinham como prêmio 20 milhões de kwanzas. Eu olhei para aquele prêmio e disse, não posso ficar de fora. Vamos à luta. Não posso ficar de fora, vamos à luta, pelo menos vou tentar, porque 1000 vezes tentar do que dizer, olha, talvez eu poderia ter conseguido esses 20 milhões. Então, exatamente. Eu vi que era para startups, naquele início eu também não tinha muita noção de startup, então eu disse, bora, vou tentar. Já tinha um pessoal em mente, já quando disseram que tinha que ser 5 no mínimo, as habilidades que cada membro tem que ter, eu vi, não, já tenho as pessoas na minha cabeça, que eu já sei quem eu vou chamar e já sei qual é o cargo que elas vão ocupar. Então, contactei 2 dos meus colegas, que foram meus colegas no ITEL. Eles aceitaram de boa, que um deles é o co-founder da Cantos, que é o Amadeu Manuel. Aceitou de boa e a gente foi avançando. E ele foi quem me ajudou a conseguir os outros membros. E a gente montou a equipa, eu expliquei qual era o nosso objetivo e o que é que a gente pretendia, que era no início o CodePoint, avançar e conseguir os 20 milhões. Mas, com o passar do tempo e também com uma insistência bem do lado de um dos nossos membros, que a gente viu, nós queremos crescer. Para além do CodePoint, nós queremos continuar. Nós queremos que a Cantos continue, que a Cantos cresça, que essa nossa solução cause realmente um impacto, ajude realmente quem precise dessa ajuda. Então foi aí que a gente decidiu, olha, mesmo depois do CodePoint, a Cantos vai continuar. E está aí, o CodePoint passou, infelizmente não conseguimos 20 milhões, né? Mas a Cantos continuou, tanto eu quanto os outros membros, né? Aprendemos muito
sobre o mundo do negócio, sobre startup e tudo mais. E estamos aqui, continuamos firmes na nossa missão e no nosso objetivo. A ideia mesmo é essa. A ideia é com essas oportunidades de aprender sempre alguma coisa, não é? Exatamente. E há pouco tempo já entramos até, já conseguimos começamos a falar de identificar startup. sobre a startup Acantos, não é? Essa aqui é o nome da vossa startup. Mas como é que surgiu a ideia? Qual foi o problema que vocês identificaram e acharam que, olha, essa seria a solução e a Acantos é que teria que resolver este problema? Bem, conforme eu expliquei, tudo surgiu a partir do CodePoint. Ok, boa. Mas eles, no CodePoint, eles deram-nos que a nossa startup, as startups que iam participar no CodePoint têm que resolver um problema ligados aos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E eram 16. Então a gente pesquisou, fizemos uma pesquisa, um estudo sobre esses objetivos e foi um que mais me chamou a atenção, que foi acho que é o ODS 2, que é o de pobreza e fome zero. Sim, se não me engano, que é o combate à pobreza e fome zero. E um dos métodos que lá aparecia era através da agricultura sustentável. Então eu escolhi esse tema, apresentei aos meus colegas, eles gostaram, tanto que tem que ser 2, nós aliamos com o ODS número 9, que é da inovação, indústria e infraestrutura. Sim. Então nós escolhemos esses 2 temas, escolhemos a agricultura e depois só temos que pensar qual seria a nossa solução ligada à área da agricultura. Então, como toda a solução depende de um problema, então tivemos que procurar um problema que os agricultores ou essa área da agricultura estivesse a enfrentar. Nós vimos que, para além do problema que muitas startups já resolvem, que é do campo, dos insetos que acabam interferindo com a produção e tudo mais, há um problema que é pouco notado ou eu não notava, que era que os agricultores não têm visibilidade no mercado. Por quê? Nós vemos que Angola tem um número de importações muito alto. Pode assim dizer, uma taxa muito alta de importação. Por quê? Isso só acontece quando num país, ou seja, a Angola não produz o suficiente para ela mesma, então há necessidade de importação. Então, se os agricultores por vezes não estão a produzir muito, não estão a vender muito, porque tem agricultores que produzem, ou seja, tem muitos produtos disponíveis, mas não têm onde vender, se não conseguem escoar os seus produtos. Não têm onde vender, acaba acontecendo aquilo que é o desperdício alimentar. Então, nós vimos que os agricultores não têm visibilidade, então nós vimos qual seria a forma de dar visibilidade ao agricultor. Ligar os clientes diretamente aos agricultores, ou seja, as nossas mamás em casa terem acesso diretamente aos produtos vindos dos agricultores, dos produtos frescos. Então, foi quando um dos membros, né, o vice-líder, me disse, olha, aqui está uma plataforma de marketplace. A gente pensou, ok, plataforma de marketplace, como é que funciona, como uma plataforma de marketplace? Fomos investigando e tudo mais. Nós vimos que isso era uma boa ideia, porque eu tive a oportunidade de conversar com um agricultor. Ele me disse que ele já tem 2 fazendas. Já produz bastante, posso assim dizer. Ele disse que na mesma tem dificuldade em vender os seus produtos. Porque ele diz que sai de onde ele vive, acho que ele vive muito distante, sai de onde ele vive para cá, para bater a porta, vou usar esse termo mesmo, para ver onde é que ele pode vender o seu produto. Então, e muitas das vezes ele volta para casa com um não. Ou seja, ele vem com a esperança de arranjar um sítio onde possa vender seus produtos e volta em casa com um não. E gasta tempo, gasta o dinheiro, gasta esforços e isso tudo. E quando eu lhe falei sobre essa solução, ele gostou. Disse, eu gostaria muito de ser um dos primeiros a experimentar essa vossa solução. Quando estiver disponível, por favor, contacte-me. Tanto que eu fiquei com o contacto deste agricultor. Esse estudo foi feito lá mesmo na fazenda ou cá? Tive o prazer de me encontrar com ele no Angotic 2025. Quando estivemos a expor a Cantos lá também. Encontrei-me com ele. Ele estava a falar sobre as fazendas dele, me chamou a atenção. Fui logo ter com ele. Já não tem como, né? Sim. Está voltada mesmo à vossa agricultura, startup. sim. Quando eu vi, porque ele estava conversando com alguém da Multitel, porque ele queria instalar internet nas 6 fazendas. Algo que já vem nos ajudar a combater os grandes problemas. Porque sempre que falamos da agricultura, as pessoas dizem, não, mas tem agricultor que não usa internet, não usa telefone, mas não é verdade.
ele é um exemplo vivo disso, que há agricultores sim, que fazem uso da internet e de smartphones. Também como há quem não faz, que esses que não fazem, claro, vão ser uns clientes que vamos ter que ter mais cuidados com eles e tudo mais. Sim, mas só também para acrescentar, as fazendas estão cada vez mais a ficar automatizadas, né? Então a internet acaba por entrar aí para poder também facilitar esse lado. Acho que também o maior problema que se calhar que tinham é acesso à internet. Internet, sim. Exatamente. Sim. Mas agora já vemos fazendas a solicitarem em várias empresas de telecomunicações links de internet, porque precisam mesmo de fazer aquele app no negócio. Sim, exatamente. Então, quando o senhor estava a conversar com um dos técnicos da Multitel, disse que quer colocar internet. Logo que eu vi colocar internet na minha fazenda, disse: esse é do meu público, esse é o meu cliente. Esse é o cara. Esse é do meu público-alvo. Então, deixa eu aproveitar aqui. Então, conversei com ele, ele me explicou a sua necessidade, a sua dor. O que também é um ponto importante né, que devemos ter em conta quando estamos a falar de startups. Muitas startups surgem com ideias inovadoras. Muito bom, claro. Mas algo que eu vi num post de hoje, que também já estava na minha cabeça, que dizia que essa solução só vai ter impacto se existir realmente um problema. Se realmente há uma dor aí, uma necessidade. Então, porque se você vem com uma solução e não existe de facto um problema, uma dor aí, então a tua ideia vai ser boa, mas não vai ser aplicada. Então, tem que ter realmente um problema, uma dor. E quando eu falei com aquele senhor, com o agricultor, e ele me disse que tinha esta necessidade, essa dor, então foi mais uma confirmação do que sim, estamos a lutar para resolver um problema que realmente existe. Exatamente. Então, e tem essa toda a questão de verificar se o problema realmente existe. Mas a minha questão é, a vossa startup já está realmente a funcionar? Essa vossa plataforma de marketplace, né? Marketplace já está no ar? Para além do senhor que vocês conseguiram interagir, já tem mais cadastros? Como é que têm feito também para divulgar essa mesma plataforma a fim de poderem trazer para vocês mais agricultores? Sim, eu vou aproveitar e responder essa questão, dando mais um conselho para as outras startups. É bom participar de eventos tecnológicos, como a Angotic, o fórum, o FET, né, nesse caso, outros fóruns assim, outras feiras, porque esses fóruns ajudam a dar visibilidade às startups. Eu, por exemplo, tem muitas startups que eu encontrei no Angotic que eu nem sabia que existiam. Tem muitas startups que eu não conhecia e tem startups que também estavam na área da agricultura. Foi bom trocarmos experiências, né? Conversamos um pouco. E fiquei a saber, a conhecer mais um pouco e ter mais conhecimento sobre startups para aqueles que já estão há um bom ano no mercado. A Cantos existe estamos a caminhar para 1 ano de existência. A nossa plataforma Marketplace nós tínhamos. Eu digo tínhamos por quê? Porque a gente agora está a meio que a inovar ou a melhorar a plataforma, porque toda startup começa com um MVP, um produto mínimo viável, que não é necessário ser perfeito, mas tem que ter aquilo que vocês querem solucionar, tem que ter a vossa solução. Solucionar. Certo, ou seja, dar visibilidade ao agricultor, permitir que o agricultor venda os seus produtos diretamente, por exemplo, aos supermercados, aos hotéis, aos clientes finais, que somos nós. Então, no MVP tem que ter essa base. O resto, as ideias novas e tudo mais, podem ser implementadas mais tarde. A gente tinha um MVP, sim, para se dizer assim, uma demo, que apresentamos no Angotic, mas agora a gente está meio que estruturar as ideias para lançar uma outra versão desse mesmo MVP. Por enquanto, ainda não estamos a faturar no mercado, mas já fizemos uma boa pesquisa, já falamos com alguns agricultores, tanto que tem um membro também da minha startup que antes de eu falar com esse agricultor, ele já havia falado com outros que também apresentaram o mesmo tema. Então estamos podemos dizer, numa fase de crescimento também ainda. Okay. Exatamente. Então, como todo qualquer projeto, há sempre alguns desafios logo no início. Quais foram os vossos desafios, não é, ao longo desse período que vocês enfrentaram, que vocês gostariam que fosse melhorado? Exatamente. Houve problemas tanto internos quanto externos, desafios internos quanto externos, né? Desafios internos sempre têm a ver com a gestão e a liderança, um cargo que
eu posso dizer assim, foi meio que pesado para mim, porque eu que sou o CEO e sou ao mesmo tempo o gestor do projeto da Cantos. Então, um dos grandes problemas foi a gestão, porque a gente demorou um pouquinho para começar a levar as coisas mais a sério, posso assim dizer. Esse foi o maior desafio que a gente passou internamente. Mas depois conseguimos se restabelecer, né? Também houve perdas de membros. Perdemos um membro durante o início. Nós começamos 5, perdemos um membro e acabamos nos tornando 7 depois. Acabamos nos tornando 7 depois. Né? Porque foi... E acho que ainda vai crescer mais o time, porque tem áreas que eu estou a ver que vai ser necessário ter mais algumas pessoas lá, né? Vai ser bom. E desafios externos. Como qualquer startup enfrenta desafios como a falta de investimento, como o próprio financiamento, né? Porque nas primeiras fases, quem vai financiar a tua startup és tu. Por exemplo, para tu participares numa feira, aquela toda a decoração da stand e tudo mais, quem vai financiar isso tudo és tu. Então, o maior desafio é este. E também a equipa qualificada, porque muitas das vezes as pessoas formam startups todos têm o mesmo papel, todos são desenvolvedores. Não é errado até certo ponto, mas numa startup, porque startup é a idealização de uma empresa. Startup é uma empresa pequena, jovem, inovadora, certo? Certo. Mas startup também é uma empresa temporária. Por que digo temporária? Porque ela tem um ciclo de vida. Ela vai chegar num tempo que vai deixar de ser startup para se tornar empresa. Então, tem que ter uma equipa com habilidades ou competências diversificadas. Tem que ter alguém bom em gestão. Não estou dizendo que tem que ser alguém licenciado em gestão, não. Mas tem que ser bom em gestão para trabalhar a gestão da própria e a organização da própria startup. O vosso líder tem que ser bom em liderança, porque um bom líder, a equipa caminha bem. Foi ontem que eu vi um vídeo de um senhor, ele disse que você como seus líderes, né? Tratem bem da vossa equipa, que eles vão tratar da organização. Então, é bom quando o líder sabe desempenhar esse papel de líder. E também é bom ter alguém com conhecimentos de vendas, porque você pode ter uma boa solução, mas como é que você vai vender essa tua solução para os investidores? Como é que você vai apresentar os teus pitches, dizendo que a tua ideia realmente é viável e vale a pena ser... Ou seja, o investidor olhar para a tua ideia e dizer, não, eu estou a ver possibilidades desse dar certo. Porque aqui em Angola, acredito que a maior parte das startups passam por essa dificuldade, que é a falta de investimento e apoio, né? E por quê? Houve um vídeo do CEO da Mirantes, o Carlos Daniel, ele dizia que, acho que ouviu do Mark Zuckerberg ou de uma outra entidade, que dizia que o problema não é que o dinheiro está na América, mas que é lá onde tem pessoas que olham para a tua ideia absurda e dizem, vamos arriscar nessa tua ideia até dar errado. E aqui em Angola, infelizmente, não temos isso, né? Se alguém como ele, o Carlos Daniel, que já está no mercado há um bom tempo, reconhece isso, e nós que estamos a começar, talvez vão dizer, não, ele está a se queixar porque está a começar agora, não estava investimento, por isso é que está a dizer isso. Mas alguém que já está no mercado há um bom tempo, está a conseguir, está a crescer, está a produzir, está a dizer que a realidade é esta, é de facto que a nossa visão está certa, que aqui em Angola não temos pessoas que olham para a tua ideia e aceitem apostar até dar errado, porque tem algo que existe que é a relação do risco e retorno, que diz que quanto maior o risco, maior a probabilidade do retorno. Ou seja, se você investiu, por exemplo, assim, 2 milhões nessa startup ou 20 milhões nessa startup, o teu retorno pode ser 10 vezes do que você investiu, 50 vezes do que você investiu. Mas, infelizmente, não é querer apoiar o risco, porque quanto maior o risco, maior o retorno, mas também maior a probabilidade de perda. Então, mas quer dizer que temos que ter investidores com essa capacidade ou com essa amabilidade de dizer, eu vou apostar na tua ideia até dar errado. Mas também a startup tem que estar preparada, porque os investidores gostam de startups organizadas, por isso que eu falei que é bom ter alguém em gestão para tratar da organização da empresa, com a documentação e tudo mais, e ter 2 documentos importantes, que é o modelo de negócio. Tem que ter um modelo de negócio bem estruturado, que vai indicar como a startup vai atuar, como a startup vai lucrar ou render, ou nesse caso, como é que vai fazer dinheiro. E tem que ter o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade é um pouco mais pesado, porque aí ele é um índice que a tua ideia é viável. Então, vocês têm que ter esses 2 documentos, ou esses dois documentos já bem estruturados e prontos para apresentar para os possíveis investidores.
Mas nesse caso, será que vocês desde o início já têm esse conhecimento que precisa fazer estudo de viabilidade ou é necessário passarem por uma... Hoje vamos já entrar naquilo que são incubadoras para poderem ter esse conhecimento? As incubadoras são muito importantes, porque elas oferecem mentoria, oferecem trajetórias estratégicas, se assim posso dizer, e também oferecem parcerias, porque elas são capazes de te ligar diretamente com o teu cliente ou o teu público-alvo e com possíveis investidores, né? Então, as incubadoras são muito importantes para ajudar as startups a crescerem, né? Numa velocidade, posso assim dizer, insana, né? Mas aqui nós temos muitas incubadoras. Eu pelo menos conheço uma, né? Mas temos muitas que acabam por dar essas diretrizes ou ainda estamos só mais focados em criar startups e de forma desorganizada muitas vezes, como disseste. Porque, Vita, lembras que nós fomos ao Angotic e tinha lá aquela parte que era destinada mesmo às startups e eram muitas startups. Estamos a ver que tem um crescimento agora enorme das startups. Será que temos incubadora? Vocês conseguiram pelo menos lidar com alguma incubadora, com algum público que pudesse dar alguma diretriz para vocês saberem que não, precisamos de um gestor, precisamos de alguém que entenda de liderança, precisamos de alguém que entenda de marketing? Sim, durante o processo do CodePoint nós tivemos alguém que, pode-se dizer, a toda a equipa do CodePoint, né, que teve a nos dar essas diretrizes e que tiveram a nos dar, porque o CodePoint consistia em, eles se falam, ok, agora vocês têm que preparar o vosso modelo de negócio. Vamos vos dar, por exemplo, um conjunto de tópicos de como estruturar o modelo de negócio. Nós íamos à busca desse conhecimento, estruturávamos o modelo de negócio, eles avaliavam o nosso modelo de negócio e os erros, eles anotavam os erros e nos mandavam, né? Vocês erraram nessa parte, tem que melhorar. Olha, quando vocês estiveram a falar disso, não pensem muito naquilo e assim por em diante. Nós tivemos essa sorte, por isso é que eu disse que no início eu também criei, mas não tinha conhecimento dessas coisas. Nós tivemos essa sorte, né? Fomos bem encaminhados pelo CodePoint e muitas startups também, porque no CodePoint acho que entraram mais de 147, sim, startups. Mas depois ficou só top 30. Quantas startups ficaram? Mais de 100? Ficaram no top 30? Nós ficamos no top 30. Muito bom. Nós ficamos no top 30. Tanto que no início, foi o que eu disse, um dos maiores desafios que nós tivemos foi a gestão ou a organização da startup, porque nós começamos a levar as coisas levar as coisas sérias um pouquinho tarde. Tanto que no início do CodePoint, nós só ficávamos no top 10. Mas houve uns momentos, uns desafios que a gente passou internamente que nos fizeram regredir um pouco, baixar para o top 20. Então, quando o CodePoint reduziu mesmo as startups, porque o resto foram eliminadas, ficou só o top 30, nós fazemos parte do top 30. Tanto que a gente foi até o final do CodePoint. Algumas startups que conheci a partir do CodePoint, até agora estão a avançar com seus projetos, com as suas ideias de negócio, e decidiram também crescer, apesar de não terem conseguido levar os tais 20 milhões. Né? Tem muitas startups, uma delas, por exemplo, posso mencionar aqui a startup Moco, acho que é Moco, que vão fazer um masterclass amanhã, que vão falar sobre por que 90% das startups falham. Então, eles é uma startup que foca, acho, em gestão empresarial, se não me engano. E tem outras startups também que saíram do CodePoint e continuam com a visão de crescer. As incubadoras são muito importantes. Eu conheço também a SED, que é a Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital, se não me engano. Ela também tem a maioria das startups que estavam no Angotic 2025, que foram de duas entidades, Mirantes e que nesse caso a Mirantes é o CodePoint, e a SED. Eu sei que a Universidade Católica também tem uma incubadora, né? Tem um departamento que é voltado para isso, né? O Henriques, que é o diretor já agora. Henrique, se estiveres a acompanhar o nosso podcast, vai um abraço forte para ti e continua realmente a acreditar nas startups. Então eu consigo perceber que o desafio é mesmo enorme, porque as startups, muitas delas não têm ainda investidores e ainda têm que pagar as consultorias ou o lado das incubadoras. Então é muito, muito, muito custoso mesmo. Sim, por que a maior parte das pessoas não apostam em startups? Porque as startups, conforme eu disse, é aquela relação de risco e retorno. Startups têm maior probabilidade de risco.
porque são ideias novas, são jovens, têm pouca Exatamente. experiência e tudo mais. Mas também vem a parte do retorno. Se eles conseguirem essa ideia crescer, causar um impacto no mercado e saírem da fase startup para a empresa, o lucro será maior do que se foi investido. Conforme eu disse, a startup tem um ciclo de vida. Ela começa com uma ideia, você tem a ideia, identifica o problema e dá a solução. Depois vem a fase da validação. Ok. A fase da validação é quando você apresenta a tua solução e ela tem que ser aceita, conforme eu te disse. Por isso que é necessário que na fase da ideia tens que ter uma solução para um problema que exista, para uma dor. Porque se não existir esse problema, ninguém vai aceitar a tua ideia, vai abraçar a tua ideia, ninguém. Então, depois da validação, tem a fase da atração. A fase da atração é quando a tua ideia já foi aprovada e meio que sozinha, né? Ou na base de um esforço, ela já consegue ganhar clientes. E depois vem a fase da escalabilidade, quando a tua startup começa a crescer, um crescimento acelerado. Ela entra em outros mercados, por exemplo, vou falar um exemplo para Cantos. Se nós chegamos na fase da escalabilidade, estávamos com 50 agricultores só na plataforma, vamos passar a ter 150, 200 agricultores, outras pessoas vão começar a usar a Cantos e tudo, a plataforma da Cantos e tudo mais. E depois vem a fase da consolidação. Essa fase é quando a startup para de ser startup e passa a ser uma empresa. E enfrenta outros desafios que uma empresa enfrenta. Exatamente. E nós conhecemos, né, Vitor? Conhecemos startups que agora já são empresas. Pelo menos no mundo das telecomunicações tem algumas. Não sei se podemos citar aqui, melhor não vamos citar. Mas tem uma que nós conhecemos de forma muito particular, que começou assim de forma startup, cresceu e agora também já dá resposta às nossas situações de telecomunicações aqui no país. Exatamente. Eu tive aqui a pensar sobre essas dificuldades que a maior parte das startups passam logo no princípio, que não tem assim muito domínio. Será que seria interessante, se não seria assim interessante se essa mentalidade de empreender fosse dado já desde o ensino médio? Porque facilitaria muito, se calhar, naquilo que é a preparação para o mercado das startups e tudo mais. Será que você não sente que tem essa falta nas escolas sobre ensinar como se posicionar no mercado, como empreender no mercado? Eu até vou contar uma história muito engraçada. Foi ontem mesmo que eu notei isso, que, por exemplo, lá no ITEL nós temos cadeiras de empreendedorismo, temos a cadeira também de OGI, que é Organização e Gestão Industrial. Esta cadeira, durante o ano que eu tive esta cadeira, foi uma dor de cabeça para mim. Mas quando eu entrei na área de gestão de projeto, no ciclo de vida de uma startup, ciclo de vida de um produto, eu vi que muitas das coisas que eu abordava naquela disciplina então, um reencontro da nossa parte. Muitas das vezes não é as escolas que não estão a nos passar essa visão. Somos nós que estamos meio que ignorantes para essas coisas. Então, eu vi e ainda comentei com o meu colega. Sabias que a matéria que a nossa prof nos dava, da disciplina de hoje, tem pessoas que pagam para ensinar isso, tipo, cobram para ensinar isso, melhor dizendo, cobram para ensinar isso. E nós tivemos de borla, não posso assim dizer. Tivemos de borla aquele conteúdo. Então, quando eu voltei a ver aquele conteúdo todo, eu falei, sinceramente, acho que devia ter prestado mais atenção nessa disciplina. Então, algumas escolas contribuem sim nessa visão, mas nós é que somos meio que desleixados para isso. E acabamos não abraçando essa visão que elas querem passar. E tem escolas que talvez não passam mesmo essa visão. E seria bom reforçar, porque conforme a engenheira Eulália disse, que as startups são um motor para o desenvolvimento de Angola. Eles são um motor para a diversidade econômica de Angola. Porque o nosso fator principal é o petróleo. Mas as startups que estão em áreas que podem fazer com que essa diversidade aconteça, que são as agritechs, que é onde a Cantos se encontra, tem as das fintechs, tem as das edtechs, e tem outras também, que são áreas que, se forem bem aproveitadas, tiverem soluções que realmente causem impacto, vão estar a acelerar o que é o desenvolvimento de Angola e estar a diversificar a nossa economia. Por exemplo, na Cantos, nós acreditamos que a agricultura ela é o coração de Angola e que a tecnologia é a ferramenta que vai fazer esse coração bater ainda mais forte. Então, por isso que nós apostamos na agricultura, para também
de certa forma, impactar naquilo que é a diversificação da economia do nosso país. São mesmo essas soluções, de facto, que queremos ver mais em startups como agritech, fintech. São soluções mesmo novas, que de facto nós não temos assim muitas soluções já implementadas, empresas implementadas com esse tipo de soluções, como agritech. São soluções muito, muito relevantes que de facto tinham que ter mesmo um investidor para poderem investir nessas soluções. Sim. Por exemplo, por exemplo, na área da agricultura. A agricultura tem um potencial enorme. Aqui em Angola, durante as pesquisas que a gente fez, temos 35 milhões de hectares de terra cultivável, mas nem 15% ou não passa de 15% dessa terra que é utilizada. Então, há um desperdício aí enorme desse potencial. Então, os agricultores, e a maior parte dos agricultores que nós temos aqui em Angola são agricultores que praticam aquilo que é agricultura familiar. O que é isso? Eles usam, alguns casos, referem-se a métodos antigos, né? Outros casos referem-se àquele tipo de agricultores que eles vão plantar, né? Vão colher os seus produtos e eles, ou seja, produzem para consumo próprio. E o que resta é o que eles vendem. Não dá essa oportunidade para a escalabilidade da sua própria produção. Então, quando isso acontece, nós estamos a ter... o que eu disse, Angola não vai produzir o suficiente para ela própria. Imagina uma plataforma que vai interligar os agricultores diretamente aos clientes, tanto nós clientes finais, quanto clientes de grande porte, como restaurantes, hotéis, supermercados e por aí fora, né? Uma plataforma que vai interligar esses clientes diretamente aos agricultores. Os agricultores vão ter visibilidade no mercado. Os agricultores não vão precisar, conforme o agricultor que eu conversei com ele me disse, sair de casa, andar quilômetros, percorrer um longo percurso, né? E depois receber como não as respostas. Eles vão ter os seus produtos disponibilizados na plataforma, né? Eles vão estar lá. Os clientes que precisarem vão ver o agricultor, o histórico dele, o que é que ele vende, a quanto vende, vão escolher qual agricultor quer comprar o produto, vão efetuar a compra, como toda a plataforma Marketplace. E o agricultor, através também dos agentes logísticos que vamos implementar na plataforma, o agricultor aceita o pedido, o cliente efetua o pagamento, o agricultor entra em contato com o agente logístico pega na mercadoria e leva até o cliente final. Ou seja, nessa plataforma, os agricultores vão ter visibilidade. Por que a gente falou de hotéis, de supermercados, de restaurantes? Porque esses são os clientes que compram, posso dizer assim, em massa os produtos, nesse caso. São clientes que também, muitas das vezes, até vou tocar nos agentes logísticos. Os agentes logísticos são importantes porque muitas das vezes os supermercados não vão entrar em contato diretamente com o agricultor. Olha, eu quero X, não. Eles vão entrar em contato com os agentes logísticos. Os agentes logísticos é quem vão procurar esses agricultores e vão recolher o que necessitam e levar até o supermercado. Então, por que não ter essas pessoas também na plataforma? Iam facilitar muito o processo. O agricultor disponibilizou os produtos, o agente logístico, um supermercado entra em contato com ele entra em contato com o agricultor, ele vê na plataforma qual agricultor está mais perto, qual agricultor tem o que eu preciso, vai entrar em contato com o agricultor, vai comprar e vai pegar na mercadoria, porque ele próprio já é o agente logístico e vai levar até o supermercado. Um comércio justo, vai ter negociação entre o agricultor e o próprio agente logístico, entre o agricultor e o cliente, um comércio todo aí dentro da plataforma. Então, isso que a Cantos quer promover. Nós queremos, de certa forma, em poucas palavras, dar visibilidade ao agricultor. Quando o agricultor tiver essa visibilidade, ele vai ter a escalabilidade na sua produção. Quando aumentar a produção, teremos a diminuir a taxa de importação de Angola, o que vai potencializar a agricultura como um fator, já é um fator econômico de Angola, mas só que o número ou a taxa da agricultura aí vai aumentar. Assim. Sim, Vitor. E eu estava aqui a pensar na plataforma, conforme tu disseste. Imaginemos se um agricultor quiser fazer cadastro, como é que vai funcionar o cadastramento de agricultores, de sei lá, equipes, dos clientes? Como é que seria esse processo? É um ponto interessante. O cadastro mais simples ou fácil é para quem é cliente. Para o agricultor, não. Para o agricultor, porque tem um critério que ele tem que seguir. Porque nós não podemos meter alguém na plataforma que talvez não tem bons produtos para vender. Porque também
suja aquilo que é a imagem da própria plataforma. Então, nós vamos ter um critério, né, uma lista de pontos que achamos que o agricultor deve ter. Por exemplo, ele tem que ter bons produtos, né? Uns requisitos, exatamente essa palavra, requisitos que o agricultor tem que ter. Produtos frescos, produtos saudáveis, sem nenhum problema de causar, sem produtos que não causam nenhum problema alimentar. Temos que certificar-nos que o agricultor está pronto para vender, né? Porque, conforme eu disse, tem muitos que é agricultura familiar, produzem para consumir e só vendem o resto. Então, temos que Então, nesse caso, envolveria muita gente, porque não só para identificar se realmente os produtos se são bons. Exatamente. Sim, envolveria muita gente até um certo ponto, a menos que a gente tivesse uma outra solução para esse problema, porque as startups normalmente são grupos de poucas pessoas. Então a gente pode arranjar um método de conseguir cumprir esses requisitos. Cadastramos o agricultor, nossa plataforma. Agente logístico, da mesma forma, eles também têm um requisito, por exemplo, tem que ter uma boa ferramenta de transporte dos produtos, né? E vamos cadastrar também eles na plataforma. O único que se cadastra de maneira simples e fácil é o próprio cliente. Os agricultores, a gente é quem cadastra eles, cria conta para eles e passamos para eles a gestão da sua conta. Agente logístico, a mesma coisa. Então, os clientes são os únicos que têm um caminho aí, por dizer, facilitado. E se nós verificarmos também, as plataformas voltadas para aquilo que são as vendas têm crescido cada vez mais. Sim. Então, acredito que também não seria problema, né, relativamente àquilo que é a agricultura, apesar de que vão vender produtos em maior escala, mas seria mesmo uma boa solução, porque nós vemos muitos agricultores a reclamar que não têm como escoar, não têm visibilidade. Então, se nós conseguimos adquirir bens de forma mais fácil, haver aquela interação entre o agente logístico e o agricultor, acabaria por facilitar. Acho que seria uma plataforma bem usada. Não sei se propriamente para nós, de forma, vamos assim dizer, mais a retalho, mas pelo menos para grandes centros comerciais, grandes supermercados, acabaria por facilitar muito aquilo que é a aquisição de produtos, porque tanto quanto o agricultor precisa deslocar-se para depois receber ou não, como disse muito bem o Donilson, também os centros comerciais ou os supermercados também têm que muitas vezes deslocar-se até as fazendas, até os locais de cultivo, para depois verificar, não gostamos disso, não gostamos daquilo. Então, quando seria muito mais fácil essa troca, essa interação, sem precisar então deslocar-se. Há um clique, né? Como vimos agora, as soluções aí a um clique. Nós estamos numa era digital que é necessário mesmo estarmos a vivenciar essa transformação digital. Mas será que tu achas que seria fácil, não é, convencer os agricultores a entrarem nessa fase que é totalmente digital? Seria fácil, porque eles estão tão habituados nesse processo tradicional, já sabem o que fazem. Será que seria fácil esse processo? Sendo sincero, não seria fácil. Tanto que esse é um dos problemas que a gente vai enfrentar, né? Posso assim dizer. Porque temos aquele problema que é a falta da literacia digital, sim, por parte dos agricultores, né? Exatamente. Muitos deles nem sabem como usar não sabem como usar corretamente o smartphone, posso assim dizer. E também aqueles que já sabem. Os que já sabem vai ser muito mais fácil para a gente, sim, né? Para os que não sabem, a gente vai ter que ter uma outra solução para eles. A gente já pensou numa solução, sim, para esses casos, que é, numa primeira fase, a gente gerir a conta desses próprios agricultores. Que seria o seguinte: a gente entra em contato com esses agricultores, né? E também pode ter a capacidade de capacitação, mas enquanto isso a gente gere a conta desse agricultor. O agricultor vende A, B, C, D, ok? Ele vai nos dizer quanto é que ele vende aquele produto, quais são os produtos que ele vende e a quanto ele vende. Nós vamos criar a conta dele, nós vamos disponibilizar os produtos que ele vende, ao preço que ele vende, e a gente vai fazer a gestão dessa conta. Ou seja, quando um cliente solicitar ao agricultor A, nós é que vamos receber essa solicitação, vamos entrar em contato com o agricultor Antônio, por exemplo, assim dizer, o Antônio foi solicitado 500 toneladas de X, ok? A questão então disse, sim, posso vender, tem esse produto para vender, ok? Então nós aceitamos o pedido do cliente, o cliente faz o pagamento, falamos com o senhor Antônio que o endereço é esse para entrar em contato com o agente logístico e deixar o produto aí. Então
nós pensamos nessa solução, numa primeira fase, né, de ajudar aqueles que não têm como entrar ou usar essa plataforma, sim, o máximo dessa plataforma, para assim também dizer. Ok, nós tivemos aqui, acho que seria uma das soluções, não é? Eu estava aqui, eu queria que também fazer essa pergunta, quais são os próximos passos para aquilo que é a vossa startup, Cantos, o que é que vocês estão a preparar? Uma das soluções, eu acho que acabaste de falar, e será que tem mais outras soluções que vocês pensam em implementar na vossa startup para alavancar mais ainda? Sim, na verdade temos sim outras soluções, outras ideias. Há dias passei por um mercado, logo que vi agro, parei, olhei, não, deixa eu ver o que é que tem aqui. E aquilo me deu uma ideia do que é que a gente vai acrescentar na plataforma, né? Não vou dar spoilers agora, mas me deu uma ideia do que é que a gente vai acrescentar. Sim, aguardar para ver. Porque tem aquilo que é a concorrência. Exatamente. Por exemplo, quando nós entramos no mercado, né? Ou quando criei startups, né? Para não falar que entramos no mercado, porque ainda não estamos a atuar bem, eu não sabia que tem outras startups que também tem uma plataforma de marketplace para a agricultura. Então, quando fiquei a conhecer algumas e tudo mais, eu disse, ok. Então, também tem a startup A, tem a startup B. Mas o que acontece? Se nós olhar bem, temos também várias plataformas de marketplace para o mesmo fim. Temos a AliExpress, temos a Alibaba, temos a Shopee, temos a Shein, mas todas são plataformas de marketplace, mas todas estão a faturar. Por quê? Porque todas, cada uma delas tem o seu diferencial. Então, é por isso que não prefiro dar spoilers, porque no fim das contas, todas as startups que estão com a plataforma de marketplace agrícola, a finalidade é essa, dar visibilidade ao agricultor, permitir que o agricultor venda os seus produtos. O ponto principal é este. O que vai tornar diferente talvez vai ser os descontos que a gente vai fazer, ou algo do gênero, ou as ideias que a gente vai implementar, né? Por exemplo, um dos grandes obstáculos que a Angela citou há pouco, que é sobre os agricultores que não têm como usar a plataforma pela falta da literacia digital. Então, tem ideias sim que vamos implementar. Estamos numa fase de meio que reestruturar a própria Cantos, ou as nossas próprias visões e ideias, organizar alguns documentos que a gente já tem guardado, né? E sim, podemos dizer que em breve teremos novidades da Cantos, né? Ok, muito bom. Acho que estamos a chegar já. Sim, estamos a chegar. E eu queria aqui mesmo deixar já, não sei se a Olinda tem uma pergunta ou posso já fechar com essa. Não, acho que o Daniel acabou respondendo quase todas as perguntas, né? Falou dos desafios, falou aqui quais são as soluções que a startup apresenta. Acho que acabou abordando um pouquinho. É exatamente isso. Mas eu queria que deixar. Hoje nós temos instituições, não é? Que cuidam das startups, que apoiam startups, incubadoras e tudo. Qual seria a tua mensagem para aquelas pessoas? Tem muitas startups hoje que não conseguiram ter a oportunidade de serem incubadas nessas incubadoras e tudo mais. Qual seria a tua mensagem para instituições, incubadoras, financiadores, exatamente, para que pudessem ajudar essas startups, porque são soluções que de alguma forma vêm para resolver algum problema aí no nosso país? Qual seria a tua mensagem? Bem, para as incubadoras e os investidores, eu diria que apostem nas startups, vai valer a pena. Eu sei que é um risco enorme, mas conforme eu disse, o retorno também poderá ser enorme. Então, apostem nas startups, vai valer a pena. E para startups, eu diria que aprendam a vender o que vocês têm a oferecer e vocês têm que estar bem estruturada, porque é o que eu disse, os investidores aqui olham para a tua organização, olham para a tua solução e olham para como é que você já está organizado. Por exemplo, você pode falar que a startup pode falar que precisa de 20 milhões precisa de 20 milhões de investimento. Tipo, alguém vai investir com 20 milhões de kwanzas. A startup vai dizer, precisamos só de 20 milhões. Ok, ele vai falar, ouve desses 20 milhões, mas qual é o vosso próximo passo? Porque uma startup fala, não, queremos investimento. Sim, queremos investimento, mas o investidor depois vai querer saber qual é o teu próximo passo. Ou vou dar o dinheiro que você precisa, qual é o teu próximo passo? Porque já me perguntaram isso uma vez, qual é o vosso próximo passo? Depois de vocês, por exemplo, quando vocês me perguntaram, quando vocês disponibilizarem a plataforma, qual é o vosso próximo passo? Eu disse campanhas de marketing
para atrair os clientes ou seja, o nosso público-alvo é os agricultores e tanto os clientes para os agricultores. Então, nós temos que saber qual será o nosso próximo passo. Então, para as startups, organizam a vossa ideia, organizam o vosso modelo de negócio, é bom saber qual é o vosso modelo de negócio, organizem o vosso estudo de viabilidade, é um pouquinho mais pesado quando falamos de viabilidade, mas organizem. Simulações financeiras também é bom ter isto. E para os investidores, apostem em startups, conforme eu já disse, incubadoras, apostem em startups. E, na verdade, não sei como é que funciona muito bem o projeto das incubadoras, como é que elas caçam as startups, ou as startups é que vão ter com elas, não sei bem. Mas, se for elas a caçarem, apostem nas startups. Se for elas a permitirem com que as startups venham até elas, então as startups vão em busca das incubadoras. Porque algo que eu queria mencionar também é a mentoria. Por exemplo, as startups, quando tentam crescer de forma, assim, autônoma, ou seja, com conhecimentos que eles próprios têm e tudo mais, meio que o processo é lento. Mas quando tem alguém a lhes direcionar, a lhes dizer, olha, você tem que fazer A, tem que fazer B, depois procura os feedbacks, depois assim. Por exemplo, isso sobre modelo de negócio e tudo mais, já aprendi através do CodePoint. Então, quando tens alguém que fica a te direcionar, a te dar essas direções, fica muito mais fácil o teu processo. Então, startups procurem mentorias, participem de programas de capacitação e vamos à frente. Mas no teu olhar, tu achas que fazer parte dessas incubadoras é fácil? Nunca tive a oportunidade de fazer parte, tirando o CodePoint, que era meio que uma incubadora. Sim, nunca tive a oportunidade de fazer parte de uma incubadora. Não sei como é que funciona o processo deles internamente, mas eu acredito que toda incubadora é uma vantagem para uma startup, porque as incubadoras têm sempre a oferecer, que é o que eu disse, mentoria, estratégias, ligações ou conexões com potenciais investidores e potenciais clientes. Muito bem. Então, é um pouquinho mais sobre a crença mesmo dessas próprias incubadoras, né, nas startups, como disse o Donilson. Vita, eu acho que... Eu acho que está na hora do nosso convidado vender aqui o peixe dele, Sim. deixar o contacto e tudo para nós finalizarmos. Okay. Um pouco, agora é o teu momento de brilhar. Ok. Vamos lá, Donilson. Eu sou o Donilson Bento, mais uma vez, CEO e gestor do projeto da startup Cantos, uma startup voltada para a agricultura sustentável, que tem como finalidade dar visibilidade ao agricultor para que haja uma escalabilidade na produção e transformar a agricultura já é um fator econômico, mas potencializar né, a sua escala para se tornar um fator econômico do país ainda maior. Ou seja, nós estamos aqui para ajudar os agricultores porque eles precisam de nós. Então, se alguém gostou da ideia, acha uma boa iniciativa, nós temos as nossas contas da Cantos, né? No Facebook, Cantos AO, no Instagram, Cantos AO, no LinkedIn, Cantos AO, e tem a minha conta no LinkedIn também, Donilson Bento, né? Então, e contato podem ficar com 938 86 1103, e é isso, né? Startup Cantos, do Cantos para o mundo. Senhores investidores, estão a ouvir, apostem em startups, apostem em soluções e inovações. A nossa sociedade precisa de respostas para vários problemas, então nada melhor do que apostar nesses jovens que estão aqui a apresentar soluções para a resolução desses problemas. Então, pensem na Cantos, senhores agricultores, fiquem ligados e preparados, porque a plataforma daqui a pouco vai para o ar e de certeza que será uma grande valia para todos vocês. Não é isso, Engenheira Vita? Exatamente. Essa é a nossa missão, trazer startups para poderem apresentar os seus projetos, as suas soluções inovadoras. Então, fiquem mesmo atentos aos nossos canais, porque nós, de certeza, traremos mais soluções aqui para, de alguma forma, vender. Eu acho que eles precisam desse espaço para falarem mais sobre eles. Né? Exatamente. Precisam, sim. Hoje começamos com Cantos, mas certeza que vamos obviamente que teremos mais e mais. Já estamos a finalizar. Donilson, tem mais alguma coisa para acrescentar ou podemos fechar a nossa edição especial com o Donilson Bento? Gostaria de agradecer mais uma vez a Engenheira Eulália e a Engenheira Vita pelo convite, né? E parabenizar a iniciativa porque realmente vai ajudar muito.
Espero que assim que for lançado esse episódio, as chamadas, os e-mails, as mensagens... Não, vão chegar, Cheguem, né? Conseguir investidor para startups que passarem por aqui, exatamente. Sim, é uma ótima iniciativa e vai ajudar muito. Então, mais uma vez, obrado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Eu agradeço, né, em nome do nosso podcast, agradeço a tua disponibilidade, agradeço por ter vindo aqui partilhar um pouquinho disso que é a solução da Cantos. Já agora parabenizar também a toda a equipa da Cantos. O CEO está aqui, mas endereçamos já os nossos parabéns para os outros membros também da Cantos, e quando puderem, sintam sempre à vontade de virem para aqui, para o nosso podcast, para poder partilhar aquilo que são as vossas evoluções, quando tiverem novas soluções. E também depois, eu tenho certeza que depois de passar aqui, vai aparecer sim financiadores, investidores. Podem passar também para dizer, olha, depois de sair daí do vosso podcast, aconteceu isso, que nós vamos ficar muito felizes de poder partilhar também com o nosso público, aqueles que são sempre nossos fiéis e nos acompanham sempre. Não, virei para contar a história. Sim. Aguardaremos. Então, portanto, acho que a nossa edição de hoje, a nossa segunda edição, não é? Exatamente. Do Podtech termina por aqui. E nos vemos. Temos que agradecer. Não, Vitor, não podemos nos ver. Temos mesmo que agradecer àqueles que são os nossos parceiros aqui no nosso podcast. Vamos começar com a Polaris, né? A Polaris que está aqui conosco, que nos ajuda assim nesse nosso espaço. A Polaris, que é uma empresa que está voltada também para aquilo que são eventos, né? Faz cobertura de eventos, casamentos, aniversários e muito mais. Então sintam-se à vontade de puxar a Polaris para cobrir os seus eventos. Vita, podes agora falar sobre aí o nosso realizador Júnior. Também gostaríamos de agradecer a JBM Films pela realização. Exatamente, pela realização, pela parceria. Olhem só, acho que essa qualidade... Sim, podia ser da JBM. Exatamente, a JBM está aqui. Então, faz serviços super, hiper, mega. Não, também sintam-se livres de procurar a JBM Filmes para videoclipes e para vários outros serviços que têm que ver mesmo com os vídeos. Tem podcast. Podcast também. Se bem que estamos a falar da concorrência, mas ainda assim, sim, não somos ciumentas, então podem contactar a JBM Filmes. Exatamente. Danielson, mais uma vez, muito obrigada por estares aqui conosco. Minha parceira Vita. Olha, sem esquecer também a Sys Company. A Sys Company, que é uma empresa de cibersegurança, que tem oferecido cursos voltados à cibersegurança. Eu recomendo muito. Ok, sigam o portal Somos TI. Não esqueçam. E é isso, né? Muito obrigada Somos a todos TI mais da partilha ao impacto. Enviamos mesmo para impactar. Boa. Então é isso. Muito obrigada a todos mais uma vez. Até o próximo podcast. Tchau. Obrigada.